A gente passa mais 10 minutinhos, né, Marcos? A gente passa mais 10 minutinhos e encerramos com a oração. Não é isso, meu irmão? Para liberar o pessoal aí para outras lives. A internet não está ajudando muito a gente, né, Ian? É, existem outras lives também acontecendo, o pessoal, finalzinho da noite, aí pode aproveitar mais conteúdo em outras frentes. Vamos passar mais 10 minutinhos aí e finalizamos. Volta, pessoal. É, pessoal, é, a doutrina espírita, muita gente está entrando em contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Vocês podem ir existe em Cajazeiras, em Pombal, alguns centros espíritas de muito trabalho. Vocês podem ver o Centro Nova Luz, o São Francisco das Chagas, o NEAC, o Reencontro, os Sirineiros do Caminho. Todos eles têm páginas na internet. Vocês podem deixar perguntas, fazer algumas solicitações que vocês desejarem, de orações, enfim. Sabe da programação das casas? Fiquem muito à vontade para consultar os centros sobre as necessidades de vocês. Existe uma biblioteca espírita virtual. Todas as obras referenciais da doutrina espírita, as referenciais, aquelas que a FEB chancela, estão na biblioteca espírita virtual, que podem ser feito download gratuitamente. Então, vocês podem acessar a biblioteca espírita virtual pelo Google e baixar de lá algumas obras que vocês queiram ler. Eu sugeriria inicialmente uma coleção linda chamada A Vida no Plano Espiritual, do André Luiz, sobre a psicografia do Chico. Aquela coleção de 13 livros que começa com Nosso Lar. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Ação e Reação, Entre a Terra e o Céu, Libertação, Nos Domínios da Mediunidade. São livros de uma leitura fácil, muito formativa, com uma base de informação espírita grandiosa, um manancial de informações sobre a vida no plano espiritual. Então, quem quiser aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, é só baixar um dos livros, pode ser Missionários da Luz, por exemplo, da Biblioteca Espírita Virtual, e fazer as leituras no computador, aproveitar essa quarentena para fazer essa incursão pela doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pronto, então a Thaisa está com a gente, ela voltou aqui para a live. Thaisa, vamos tentar conversar sobre a sua questão. Se aparecer dos outros colegas mais uma outra questão, a gente pode responder também, né, Marcos? Isso, isso. Thaisa, querida, olha só. Esses sonhos que nós temos com entes queridos, pessoas que conhecemos, às vezes que nem conhecemos e que nos pedem oração, nos pedem para falar alguma coisa para os familiares dessa pessoa. São várias coisas que você tem que tomar como referência aí, mas 3 necessariamente. A primeira é que se esses sonhos estão sendo recorrentes e eles são reais, eles não são meros sonhos. Eles são desdobramento do espírito. Você está desdobrando do espírito, porque o espírito não dorme. Você está indo para alguma paragem espiritual, que pode ser o próprio orbe da sua casa ou não, e você está acessando por uma mediunidade que você traz, já em latência, uma mediunidade ostensiva, que precisaria ser trabalhada, precisaria ser educada, através de um curso de mediunidade, numa casa espírita, necessariamente. Então, é uma mediunidade que necessita ser trabalhada. Essa é uma primeira questão. E todos nós, em menor ou maior grau, somos médiuns. Mediunidade é a capacidade do espírito de mediar para com as coisas do alto,
para com inteligências desencarnadas, para com o mundo espiritual. Todo mundo que medeia entre esse plano e o plano espiritual é, em alguma intensidade, em alguma medida, médium. Mediunidade não é uma exclusividade dos espíritas, mediunidade é do espírito humano, quer seja ele budista, hinduísta, católico, evangélico. Quando os nossos irmãos católicos estão numa inovação carismática, é, uma irmã, por exemplo, diz assim, que está lá coordenando os cursos, diz assim, olha, eu estou ouvindo que aqui tem um irmão que está se separando da esposa. Aquilo ali, aquele dom de profecia, como eles chamam, nada mais é do que um espírito desencarnado, um mentor do serviço, o amigo espiritual daquele irmão, que está falando para o irmão que está coordenando os trabalhos, e aquele irmão está escutando. Então, dom de profecia, muitas e muitas vezes, é um espírito desencarnado, um mentor daquele trabalho, falando a mediunidade daquele coordenador dos serviços. Uma coisa seria trabalhar a mediunidade, a outra é você ter muito, muito cuidado com esses sonhos. Porque sem que você tenha trabalhado essa mediunidade, nós nos tornamos, Thaisa, presas fáceis, com pouca educação espiritual, para sugestionamentos. O que é sugestionamentos? Às vezes, são espíritos desencarnados, brincam, que zombam, que chacotam com o médium, não é? Trazem informações desnecessárias. Por exemplo, quando o Chico Xavier, ele desintensificava o padrão vibratório com alguma preocupação, com alguma dor na alma, em relação às relações familiares, que ele possuía uma família muito grande. Ele escutava a fofoca. Uma vez uma irmã dele matou um gato dele, um cachorro dele, com pena dele, porque ele trabalhava até 2h30 da madrugada no centro espírita, chegava em casa, ia dar banho no cachorro, catar o cachorro, conversar com o cachorro, alimentar o cachorro, lavava mais de 40 minutos com o cachorro. Aí a irmã dele, com pena dele, do Chico, matou o cachorro. Aí o Chico deu uma baixada no padrão vibratório, preocupado com muitas coisas. Ele era servidor público, recebia um salário mínimo, tinha despesas, e aí as contas apertou, ele deu uma baixada. Ele escutou um espírito de baixa consciência moral para o momento, e o espírito disse no ouvido dele que foi a irmã dele que matou o cachorro. Disse, olha, foi tua irmã que matou o cachorro. Então, veja, há informações que nós recebemos que são verdadeiras, mas baixas vibratoriamente, não ajudam espiritualmente. Há informações que a gente recebe que são mentirosas, propositais. Elas são propositalmente mentirosas, dito por espíritos levianos que querem brincar, não é? E há informações reais. Então, como é que a gente diferencia outra? Pelo padrão vibratório da mensagem, pelo teor da mensagem, pela espiritualidade contida na mensagem. Mas isso você vai aprender a fazer essa distinção num curso de educação mediúnica. Então, você pode, sim, estar recebendo essas comunicações. Antes de mais nada, rezar por esses espíritos, emanar bons fluidos a eles, dizer a eles que existem missionários da luz e o espírito amigo espiritual dele, o anjo da guarda dele, no amparo dele. Por vezes, esses espíritos que conversam contigo não estão vendo esses missionários da luz e o seu próprio mentor espiritual, o seu próprio anjo da guarda. Às vezes acontece deles não estarem vendo. Se for o caso, há uns que vêm dizer dos missionários da luz, dos obreiros da vida eterna, do anjo da guarda dele fazer uma oração, emanar essa oração a Maria, a Jesus, aos amigos espirituais, para ele ser acolhido, para ele ser ajudado em um posto espiritual de atendimento, não é? E nem sempre é bom você passar essas mensagens que te são recebidas. Nem sempre é bom. Você sair da sua casa, ir lá na casa do familiar, dizer, olha, eu sonhei com fulano, está dizendo que você faça isso, isso, isso e aquilo outro. Às vezes,
pode ser um desafeto. Não que seja o caso, me entenda. Estou dizendo, às vezes. Digamos que haja um desafeto do Marcos que está aqui com a gente na transmissão da live. Aí, daí, um espírito desafeto dele vem a mim e diz assim: Uyama, diga ao Marcos que faça o negócio que ele está pretendendo fazer. Pessoal, eu travei também. Pronto, aí o espírito vem a mim, um desafeto do Marcos, e diz assim, Thaisa, Uyama, vá amanhã na casa do Marcos e diga ao Marcos que ele faça o negócio que ele está pretendendo fazer, que não deixe de fazer o negócio. Aí daí eu, sugestionado, vou ao Marcos, aquele negócio não vai dar certo, não é bom, nem para o Marcos, nem para a pessoa que está fazendo negócio com ele. E quem me disse para dizer para o Marcos é um desafeto do Marcos. É um espírito opositor do trabalho da casa, do próprio Marcos, que ainda não foi alinhado, sendo o caso. Aí eu chego e digo, Marcos, eu escutei um espírito desdobrado ontem que me disse para te dizer que você faça um negócio, que você pode fazer um negócio. E às vezes não é um desafeto que levou a informação. Que se travestiu de uma aura de conselheiro e me passou uma informação indevida, ruim. Então, muito cuidado, porque o lugar de receber mensagem espírita. Na casa espírita a gente senta, tem toda uma meia que barra mentes e intenções ruins, e aí esses espíritos pegam e digam, olha, avisam os mentores da reunião mediúnica, avisam, de Marcos, esse espírito que está falando não tem boa intenção, essa não é a intenção. E o espírito que está falando não escuta os mentores dizerem da real intenção que ele possui. Lugar de receber mensagem mediúnica é na casa espírita, que tem toda uma proteção mediúnica para o amparo, para a acolhida daqueles irmãos desencarnados que chegam com uma informação de interesse deles, ou de outros por vezes. Então, a gente não pode, como espírita, o que a gente escuta, e que escuta em qualquer lugar, porque por vezes nós não temos a proteção necessária para diligenciarmos devidamente com aquela informação que a gente está recebendo. Entendeu, Thaisa? Então, se for alguém e assim, do seu estreito convívio familiar, e a informação ajudar, e você diga, olha, eu recebi essa informação, mas, no entanto, você precisa avaliar, essa não é uma informação 100% confiável, porque, por vezes, Thaisa, o espírito que te passou essa informação está cheio de boa intenção, mas ele está enganado. Ele está enganado. Então, às vezes ele chega e te passa uma informação, te dizem alguma coisa, mas ele está completamente enganado consigo mesmo em relação àquilo que ele está jurando ser verdade. Oi, Pois não, Marcos. Dá para tu ler a pergunta do Si Alves? Dá para tu ler aí? Si Alves. Dá. E quando as manifestações ocorrem naturalmente? Se as manifestações sempre ocorrem naturalmente, porque é natural de um médium receber informações do plano. É natural. Não é nada fenomenal, mágico, de outro mundo, não é. Inicialmente parece ser algo não natural, mas é natural do espírito humano escutar o plano espiritual, ver o plano espiritual. Então, quanto mais nós desenvolvemos como espíritos, mais e melhor, a gente interage com o mundo espiritual sutil. Mais estreita. Então, veja assim, então quando as pessoas escutam naturalmente, um espírita educado mediunicamente, naturalmente consegue distinguir uma coisa da outra. Quando aquele espírito está enganado, quando aquele espírito traz uma informação que ele acha que é verdadeira,
reputa com todas as forças do espírito dele, que é verdadeira, o espírita, ele percebe que é um engano aquela informação, entendeu? Que é uma fascinação, não é? Espíritas são muito fascinados, são muito perseguidos. Precisa que a gente esteja, sempre que a gente consegue, e é bom que a gente consiga quase sempre, estar num padrão vibratório espiritual de não fascinação, de não perturbação, não é? Porque existem muitas perseguições espirituais. Então, a gente escuta sim, naturalmente, vem naturalmente, mas é preciso que a gente distingua uma outra, né? A natureza daquela informação. Porque muitas vezes pode ser sugestionamento. Entendeu? Às vezes pode ser uma comunicação espiritual necessária, enfim, mas por vezes não é. Por vezes não é muito formativo, né? A comunicação fora da casa espírita, ela acontece muito, mas a diferença está no diligenciamento dessa comunicação, entende? Se, por exemplo, eu tô, existe uma ladeira numa estrada que eu quase sempre pego, que eu passo nessa ladeira, e quando eu passo nessa ladeira, pulam os 3 espíritos para dentro do carro. Não é? Quase sempre esses espíritos entram, e são quase sempre os mesmos espíritos. Então, qual é a minha, qual é a posição, a conduta de um espírita nessa circunstância, recebendo uma comunicação? Encaminhar, rezar, orientar, rezar para eles, melhorar o padrão vibratório para que eles acabem não me vampirizando inicialmente e sendo tocado pela emanação fluídica que eu consegui emanar da alma que eu sou. Isso vai ajudá-los. Esse é o encaminhamento que eu necessito dar fora da casa espírita. Se eu tivesse uma reunião mediúnica e eles aparecessem, os mesmos 3, aí o encaminhamento era um outro para essa comunicação. O encaminhamento era um outro, que era um encaminhamento de condução, de convite para ficar na casa, de caminhar para um posto de atendimento, de passe, porque teria um outro diligenciamento. Então, a comunicação fora da casa espírita sempre há, sim. A diferença é o diligenciamento. O encaminhamento que a gente dá a essa comunicação fora da casa espírita e na casa espírita. Tudo bem? Você entendeu? Tem uma questão aí tem uma pergunta aí de Marcos Antônio. Ele está perguntando, dá para tu ver daí? Ó? Lê aí. Leia, Marcos, por favor. Espera aí, deixa eu centralizar aqui. Oi, boa noite, Marcos. Perguntou: qualquer pessoa pode ver espírito? Oi, tem pessoas escolhidas? Ele está perguntando se pode ver e tem pessoas escolhidas. Veja só, Antônio, todos nós somos médiums em maior ou menor grau, porque mediunidade é a capacidade que o espírito tem de interagir com as coisas do alto, de escutar, de ver, de sentir, de ser intuído em relação a um outro espírito desencarnado, a uma outra consciência desencarnada. Não somente o fluido cósmico universal, a energia espiritual nesse processo de comunhão com Deus, que a gente acessa para a alma como pão espiritual, mas em relação às dores dos irmãos desencarnados, porque nós continuamos vivos depois da morte. O corpo morre, porque o corpo é pó, para o pó voltará, mas o espírito não morre, nunca. Às vezes o espírito fica em uma condição de quem dormita ao lado do corpo, desenlaçado do corpo, esperando o juízo final, mas fica escutando vozes inaudíveis. Ele está
como que num sono profundo, mas plugado, de algum modo, a uma consciência que nunca dorme e que é o próprio espírito dele em si. Então, o espírito nunca morre. Esses irmãos estão vivos. Muitos nem sacam do corpo e entram num estágio consciente de dor profunda, de angústia profunda. Pessoas que capotam o carro, que desencarnam num acidente, elas não chegam a desmaiar espiritualmente, a ficar inconscientes espiritualmente. Às vezes elas sacam do corpo e elas continuam vivas num processo expandido de dor, de angústia, de culpa, porque forçou uma ultrapassagem. Ele pensa na mãe, instantaneamente vai a 3.000 quilômetros, vai a 1.000 quilômetros quando a mãe está. E aí pensa no irmão, instantaneamente vai a 2.000 quilômetros onde o irmão está. Viaja na velocidade da luz em relação àquilo que ele se conecta mentalmente, porque ele está vivo. E esses irmãos vivos precisam de auxílio. Muitos deles vão a uma igreja evangélica por serem evangélicos e eles são escorraçados de lá. Ah, afasta-se, é que é o Satanás, é a voz do Satanás, enfim, são escorraçados de lá. Alguém tem que ajudar esses irmãos que estão vivos, conscientes, em profunda dor. O Espiritismo é uma das religiões que acolhe, que escuta, que conversa, que diligencia, que dá passe, que harmoniza, que encaminha esses espíritos para postos de atendimento no plano espiritual. Então veja, me desculpa, eu entrei aqui para uma outra questão, perdi a... Pronto, então, Antônio. Então, veja, todos nós somos médiuns. Uns já sabem que são, estão trabalhando essa mediunidade, outros ainda não. Mas todos nós, em menor ou maior grau, interagem com essas consciências vivas do outro lado, desencarnadas, de um modo ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Mas todos nós somos médios, em menor ou maior grau, em uma dada fase da vida. Olha, Francisco Gomes está vendo as várias reencarnações que nos são permitidas. É a maior caridade que o nosso Pai Celestial nos proporciona. Sim, sim. Não dá para a gente entender o amor de Deus naquilo que nós somos capazes de compreender para a condição humana, naquilo que nós somos capazes de entender. Na condição humana não dá para entender Deus na sua totalidade. Essa é a questão 10 do Livro dos Espíritos, não é? Inclusive. Mas não dá para entender o amor de Deus fora da reencarnação. Não dá. E o povo judeu é um povo reencarnacionista. Mas essa é uma outra discussão para um outro momento sobre reencarnação. Não é? O povo no qual veio Jesus é um povo cuja cultura étnica e espiritual deles tem a reencarnação como um elemento constitutivo da compreensão devida. É um povo reencarnacionista. Na sua grande... O Edson lá do Madre Teresa está dizendo, fale sobre o flash lembrança de quando estamos em alguma atividade no plano astral pelo sono físico. Veja só, Edson, é normal, Antônio, é normal, porque a gente... É normal, todo mundo lê uma mensagem do Chico e tem alguma questão em uma dada altura da mensagem que sempre nos serve mais para nós mesmos, não é? A mediunidade de Chico Xavier era profundíssima, luminosa. Então, o Chico escreveu, amparado pela espiritualidade superior, um manancial de informações que a gente pode ir referencializando o espírito que somos pelas obras que ele
nos trouxe por intermédio da luminosa espiritualidade dele. É muito normal a gente ler uma mensagem do Chico e entender que um ponto ou outro, ou toda ela, seja para nós, diretamente. Né? E a pergunta do Edson. Edson, esses flashes, veja, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de plano astral. Muito cuidado, porque esse plano astral, no geral, eu não vejo ele como muito bom, sabe, Edson? Essa viagem astral, ela não é muito boa. Eu tive uma péssima experiência com viagens astrais. Porque a viagem astral é muito boa quando a gente alcançou um nível de desenvolvimento espiritual mais centrado, mais apurado, mais consistido, que a gente tem a consciência de ir para onde a gente é melhor aproveitado, não vai ser vampirizado e vai aprender, vai voltar melhor dessa viagem astral. Esses flashes das viagens astrais, depois, em vigília, fora da condição de sono do corpo físico, em vigília, acontece, e é normal que aconteça, assim como flashes do plano astral de uma outra encarnação, de uma outra incursão pela carne. Por exemplo, de diversas formas. Às vezes a gente sonha com a mãe. Eu sonhei com a mamãe. Só que a mamãe não era a mamãe. Era uma outra persona, era um outro corpo, era uma outra forma. Mas era a mamãe. Porque a gente está sonhando com aquela pessoa em uma outra encarnação, que nos é mais cara para nós. Eu sonhei com você, meu amor. Só que você não era você, era uma outra pessoa, mas era você. Vocês estão entendendo? Então, isso também é um flash. A gente está trazendo à mente a configuração corpórea da pessoa em uma outra encarnação, que nos é mais significativa. William, tem mais duas perguntas aí, William. Tá. Olha, Fernanda aqui do Noroeste está perguntando se tem limite para reencarnação. E o Antônio está perguntando se existe alma gêmea. Não existe alma gêmea. Não existe alma gêmea. Todos nós somos um processo de completo, do ponto de vista espiritual, dentro de uma situação de perfectibilidade. Completo, nós não precisamos de uma outra pessoa, de um outro espírito, para nós, como ser que somos, conseguirmos ser esse ser que necessitamos ser. Não é? Então, existem companheiras de jornada, companheiros de jornada, pessoas para as quais nós devemos no território das afetividades, mas alma gêmea do ponto de vista do complemento do espírito no plano afetivo, não há. Todos nós somos irmãos, numa condição de pai, numa condição de companheiro, sob uma mesma jornada, mas não existe alma gêmea do ponto de vista da completude afetiva do ser. Nós precisamos do outro para exercitarmos a nossa capacidade de amar, enquanto irmãos que são para nós, não enquanto elemento de complemento do ser que precisamos ser. O ser que precisamos ser tem uma referência, um modelo e guia, Jesus Cristo, na direção do encontro com o outro, do amparo, da proteção, da companhia, do auxílio ao outro. E Fernanda? E qual era a questão dela, por favor? E existe limite de reencarnação? Olha, Fernando, depende. Depende, sabe? A reencarnação não é infinita. A reencarnação, ela vai brecar um dia. Ela foi feita para brecar. Há estágios de evolução consciencial que nós não precisamos mais encarnar em planos materiais. Nós passamos de um plano para o outro. Por exemplo, em Missionários da Luz, no último capítulo de Missionários da Luz, há uma passagem de um espírito instrutor dos serviços de todo o livro. Alexandre vai passar de um plano para o outro. E aí há uma despedida no último capítulo desse processo de transferência de Alexandre, de um plano superior para um plano de espírito puro. E ele só faz uma passagem, uma elevação, uma mudança de endereço em relação à frequência vibratória. Então, há espíritos em orbes de desenvolvimento espiritual que eles mudam de faixa vibratória sem precisar de uma encarnação, ou sem precisar retroagir, voltar para um plano material onde acontece a encarnação. Repito, desculpem, Alexandre de Missionários da Luz passa de espírito superior
no último capítulo do livro, passa de espírito superior para espírito puro, recebendo um outro trabalho, uma outra missão, e ele vai para um outro orbe. E há uma despedida, inclusive, no último capítulo, um capítulo lindo, de Missionários da Luz. Então, nós só reencarnamos em orbes materiais, onde é necessária a reencarnação. E só reencarnamos na medida das nossas necessidades de lapidação moral. Quando a gente evolui a ponto de não mais precisar da reencarnação, nós continuamos o processo de evolução moral em outros orbes, de outras frequências vibratórias, onde não mais há materialidade física e, portanto, não mais necessária é, para a evolução, o processo de retorno à carne. Você entendeu? Então, a reencarnação não é infinita e ela está condicionada a orbes materiais onde aquele espírito não evoluiu moralmente ainda para não mais precisar da carne na sua trajetória evolutiva. Tu consegue ler essa questão de Francisco aí? O que a doutrina espírita, o que a doutrina espírita diz sobre o tema regressão? Olha, Francisco, a gente precisa fazer uma live um dia só para a gente conversar sobre esses temas soltos do ponto de Muito vista das interessante, né? curiosidades de cada um, né? Veja, a doutrina espírita não proíbe nada. Nós não somos uma religião proselitista, que há uma lista de proibições a partir de uma profissão de fé. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Nós somos uma religião do discernimento. A base da nossa evolução espiritual é o discernimento da consciência. É o que Paulo disse, assim, a tudo me é lícito, no entanto, nem tudo convém. Ou seja, nós não somos uma religião de proibição, não existe uma cúria que proíbe, por proibir uma coisa ou outra, agora nem tudo nos está disponível para que nós possamos fazer. É a necessidade do nosso discernimento que vai nos referencializando o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém, para um momento ou outro na nossa vida. A regressão espiritual, a regressão a vidas passadas, ela é interessantíssima. Tem um médico ortomolecular, homeopata e ortomolecular em Belém do Pará, chamado Alberto Almeida. É uma figura ilustre no espiritismo. Ele trabalha com regressão a vidas passadas. Então, se a pessoa for fazer regressão, precisa escolher um bom profissional. E se for espírita, um bom profissional que seja espírita. Porque a regressão, ela tem diversas linhas clínicas possíveis. E as que mais poderia nos agregar seria a regressão a vidas passadas, feita por um bom profissional nessa temática espírita. Mas nem todos os problemas necessitam de regressão. Quem é o professor? É você, Yalama? É você que é o professor, é? Não, chama-se Alberto Almeida. Chama-se Alberto Almeida, tá? Não, eu estou perguntando, esse irmão está dizendo, velho, com professor, ele está chamando você professor, é? Eu sou professor, eu sou professor. Ah, é por isso que ele está lhe chamando de professor. Ah, tá. Ah, que bom, obrigado. Muito obrigado, Georgia, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Sou professor, Marcos, da rede pública. Então, vamos lá. É sobre a regressão, não é? Isso. Nem todo problema precisa de uma regressão a vidas passadas. Alguns, a absoluta minoria deles, porque 99,8% das nossas necessidades de refinamento moral necessitam ser enfrentadas sem justificativa do porquê. Apesar que, em alguns casos, a justificativa é sempre necessária, é importante, mas não que ela possa ou deva vir por uma regressão à vida passada. Eu fiz atendimento fraterno durante muito tempo. A absoluta maior parte dos problemas que nos chegam no atendimento fraterno na casa espírita são, assim, 90% dos casos são resultados de opções infelizes que foram feitas nessa encarnação há coisa de 3, 5 anos atrás.
Então, a maioria dos problemas, 90% dos problemas no atendimento fraterno eram resultado de opções infelizes dessa encarnação. Não eram atavismos. Não eram reminiscências encrustadas no espírito, espiando nessa encarnação. Então, às vezes a pessoa quer ir fazer uma regressão sem estar percebendo que a real necessidade dos motivos pelos quais ela acha precisar da regressão é a consequência de uma opção infeliz nessa encarnação de 3 anos para cá, de 5 anos para cá. Entende? A regressão, ela não tem nenhuma proibição, ela tem algumas condições, e essas condições sempre são melhor postas pelo discernimento de cada um. Exato. Então, essa live de hoje está muito interessante, viu? Muito boa, viu? Glória, muito obrigado, viu, Glória? Você é do lado dos idosos, pela sua contribuição. Obrigado a todos. A Glória é minha chefe. A Glória é minha chefe. E maravilha, sua chefe, viu? Eu estou com muita saudade de você, viu? Quando terminar essa quarentena, a gente vai se ver, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela frequência, pelas interações. A gente fala assim dessas questões que vão chegando, mas fiquem sempre muito à vontade de colocar as questões, porque são necessidades da alma de cada um. Fiquem muito tranquilos. A gente não fala cerceando as questões, não, de modo nenhum, tá bom? E agora, pense com carinho aí, viu, Marcos? Depois da live do Jean, pense com carinho de fazer uma live com temas que possam vir chegando na necessidade de cada um. Com certeza. Amanhã mesmo eu vou consultar ele para saber quando é que ele pode. Olha, meu irmão, muito obrigado. Viu? A gente que agradece, o Reencontro agradece. Nós queremos agradecer aqui, além da oportunidade do serviço, a mentoria da casa, do núcleo aí de Pombal, Nova Luz, a mentoria do Reencontro, que é uma mentoria que ampara, coordena, auxilia estruturalmente esse serviço. Gratidão também. Vamos à nossa prece de encerramento? Vamos, porque o assunto é muito bom, viu? A Denise, querida, seja sempre muito bem-vinda. A Denise é uma irmã amada, trabalhadora do Reencontro também. Estamos com saudade de você, Denise. Na primeira oportunidade, depois aí das superações necessárias que nós precisamos face a esse duro irmão chamado Covid-19. Na sua primeira oportunidade, venha conosco. Estamos com saudade de você, Denise. Todos nós. Vamos à nossa prece de encerramento? Vamos lá. Posso fazê-la? Pode sim. Fica à vontade. Respiremos. Sentemos em uma boa posição. Levemos à mente a doce imagem do Mestre amado Jesus. E agradecidos por esse encontro de corações encarnados e desencarnados, reunidos em torno da doutrina luz do Espiritismo, agradeçamos a esses eflúvios espirituais de cura que nós estamos imersos, agora e que estivemos. Que essas informações nos sirvam de alimento espiritual aos espíritos que somos, para reenergizados, mais fortalecidos, possamos enfrentar de modo melhor as nossas viciações mentais e morais, superando-as na direção de assenhorearmos-nos, de vivermos melhor, de tornarmos um espírito melhor na medida das nossas necessidades. Amado Mestre Jesus, gratidão pelo teu amparo, por intermédio da tua espiritualidade amiga, que conosco esteve e está. Sê conosco, Mestre Jesus. Levai esses eflúvios de paz a todos os lares, a todos os irmãos, a todos aqueles que precisam da tua misericórdia, da tua proteção. Emanai para todos eles esse amparo que agora recebemos, que queremos partilhar. Gratidão por esse amparo, por essa reenergização, por esse alimento a nós servido. Gratidão à tua espiritualidade nesse serviço.
Se conosco, Mestre amado Jesus, com a tua espiritualidade amiga, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live maravilhosa. Foi uma verdadeira aula, viu, meu irmão? Muito obrigado mesmo por essas explicações que você deu, tão edificante para todos nós. Nós só temos que agradecer a você pela sua gentileza de ter aceitado e que Deus te abençoe sempre, fortemente. A nós, meu irmão, a nós. Paz e bem. Marcos, pessoal, paz e bem. Um Até a abraço próxima. no seu coração, meu irmão. Amém.